Ainda nos Estados Unidos, Donald Trump assinou um decreto para reduzir em grande escala o número de funcionários públicos do governo federal. Esse esforço será liderado pelo Departamento de Eficiência, comandado pelo bilionário Elon Musk. Priscila Yazbek, a cena me causou um certo constrangimento, porque Elon Musk está todo empolgado falando e o Donald Trump não levanta da cadeira, simplesmente assentindo tudo que Elon Musk fazia. Conta pra gente o que esse novo secretário superpoderoso pode fazer. Pois é, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. Isso está gerando muita repercussão por aqui, inclusive com capas de revista, a capa da revista Time mostrando, por exemplo, o Elon Musk, o bilionário dono da Tesla, sentado na mesa oficial do Salão Oval, como se ele fosse mesmo o presidente. Ele que estava, inclusive, usando um sobretudo preto com um boné do MAGA, do Make America Great Again, que são os defensores, né, de Donald Trump, e que levou, inclusive, o seu filho, que ficou ali, um garotinho muito fofo, inclusive, mas que ficou ali mostrando o quão absurda é essa cena. Inclusive, Uribe, Tainá, quando a gente cobre aqui os Estados Unidos, o que a gente vê é que aparecem histórias e mais histórias também sobre os reflexos dessas decisões de Elon Musk à frente desse departamento de eficiência. Só para citar 3 exemplos, tem, por exemplo, uma pessoa que trabalhou há muito tempo em uma dessas agências governamentais que foram praticamente fechadas da noite para o dia, que fala que é como se a carreira dela de 36 anos tivesse acabado por um e-mail. Tem também a história, por exemplo, que uma repórter da CNN estava contando ontem, que com o desmantelamento da USAID, que é aquela agência de ajuda humanitária, algumas pessoas, por exemplo, no exterior tiveram que buscar pessoas que recebem ajudas humanitárias, funcionários que não têm mais acesso ao sistema, para falar para eles o que eles devem fazer de continuidade de tratamentos médicos que estavam sendo feitas. Uma pessoa, uma mulher, inclusive, que trabalhava numa dessas agências, teve que convocar uma das pacientes que estava usando um anel anticoncepcional contra a AIDS para que ela retirasse esse anel, já que ela não sabia mais o que ia acontecer com a USAID. Então, são histórias e mais histórias que vão surgindo também dos reflexos dessa política sem precedentes adotada por Donald Trump. E aí ontem, então, no Salão Oval, Trump apareceu junto com Elon Musk. Elon Musk respondeu às críticas de que ele não teria gabarito para assumir a função que ele tem assumido no governo Trump, e ele falou que não é possível ter uma burocracia federal autônoma, é preciso ter uma que responda às pessoas, e ele falou que se compromete a encontrar $1 trilhão em economias por meio dos seus esforços para identificar fraudes e desperdícios no governo. Inclusive, eles implementaram um rastreador em tempo real dos cortes que estão sendo feitos pelo DOGE, e ele falou que o departamento já economizou $37 bilhões para os contribuintes. Desde a posse de Donald Trump, alguns dos alvos do DOGE, os principais deles que a gente pode citar, são tanto a USAID quanto também um órgão de defesa do consumidor que protege o consumidor de credores que são considerados inescrupulosos aqui. Então, tem vários exemplos aí dessas ramificações e desses reflexos. E aí, Uribe, Tainá, especialistas que têm sido consultados, especialistas em orçamento, inclusive 2 especialistas que são republicanos e que têm experiência em orçamento público aqui nos Estados Unidos, concederam uma entrevista muito interessante à agência de notícias Reuters, e eles falaram o seguinte, que as políticas de Musk e Trump estão mirando muito mais agências que, por alguma questão ideológica, não são alinhadas à política do governo Trump do que a economia de gastos. Então, eles estão sendo motivados por fatores ideológicos e não por fatores econômicos. Um desses especialistas, que é ex-diretor republicano do Escritório de Orçamento do Congresso, falou que até o momento esse corte de 37 bilhões representa uma fração minúscula do orçamento federal, que deve chegar a $7 trilhões. Então, eles falam outras coisas. Só para finalizar também, uma análise que foi feita por Stephen Collison da CNN, ele falou que essa cena de Elon Musk no Salão Oval foi uma declaração inconfundível de que o verdadeiro poder em Washington não está no Congresso ou nos tribunais, mas em algum lugar na rica mistura de egos entre o homem mais poderoso do mundo e a pessoa mais rica do mundo. A gente vai acompanhar um trecho do que eles falaram ontem. All of our actions are fully public. And you can see, am I doing something that benefits one of my companies or not? It's totally obvious. And if we thought that, we would not let him do that segment or look in that area. If we thought there was a
lack of transparency or a conflict of interest.